E a galera tá pensando em ir embora, mas ainda não terminou, ainda não. Uai, mas... Ei, pera, calma. Não era a última aula do Enem? Ah, era a última aula do Super Enem Ativar. Então... é outra pegada. É outra pegada. Na aula de hoje, aula 92, e a gente traz agora uma pegada diferente, porque a gente vem falando aí dos assuntos que mais caem no Enem, quais as questões que tem mais percentual, tudo isso a gente já vem falando, né? Já. Mas agora a gente vai mostrar. Vai mostrar. É porque aqui No a gente ranking, mata a dúvida e mostra o e mostra o cálculo. No ranking dos assuntos de matemática que mais cai no Enem, a gente vai trazer essa aula, né? Mostrando para vocês quem ficou em quinto lugar, quem tá em quarto e assim por diante, até chegar no primeiro, medalha de ouro. Né? Uau! Vamos ver? Vamos junto então? Aula de número 92. Nessa aula a gente vai ver o top 5 do Enem, ou seja... Conteúdos do Enem que mais cai, conteúdo de matemática que mais cai no Enem. Então, nós vamos ver na aula 92.1 tudo isso, né? E a gente vai trazer dentro daquelas habilidades já velhas conhecidas. Rever, reconhecer, entender operações e suas propriedades. Só que agora tudo aplicadas às questões do Enem. E saindo da cartola, a gente vem para o top 5 do Enem. Na magia dos números é isso que acontece. E aqui a gente vai mostrar para vocês como o Enem é dividido. Sabia? O Enem é dividido em 4 partes. Por área de conhecimento. Matemática fácil, matemática muito fácil, é isso? É, quase isso. Uma parte é dividida nas ciências humanas e suas tecnologias. Quem que vem aqui? História, geografia, filosofia e sociologia. Legal, beleza. Uma outra parte vem falando das linguagens, códigos e suas tecnologias. Quem vem aqui? Língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, inglês ou espanhol, você escolhe, artes e educação física. Na terceira pegada aí vem as ciências da natureza e suas tecnologias. Quem faz parte? Química, física e biologia. Olha aí que legal, né? Dividida em 3 áreas de conhecimento. E na quarta, quem vem? Quem? Ou melhor, uhul, yupi! Quem vem na quarta área de conhecimento? Matemática. Com 25% da prova total do Enem, a matemática é abordada em 45 questões. Então, aqui nós também temos 45 questões, aqui nós também temos 45 questões e aqui também, só que se subdividem entre 3 disciplinas. Por exemplo, terão 15 questões de química, 15 de física e 15 de biologia. A matemática não divide com ninguém, ela é egoísta, ela insere nas outras, mas ela é sozinha, né? Então, por isso que a gente pega tanto no pé de vocês com relação à dedicação à matemática, né, gente? E tem um detalhe importante também. Aqui em cima, neste dia aqui, ó, ainda tem a redação. A redação, verdade. Ainda tem essa redação. Né? E aqui, se a matemática... Tá sozinha? Aqui, ô mulher. Aqui, homem. Aqui, se a matemática é sozinha e tem 45 questões e é trabalhado 25% da prova, é aí que a gente bate na tecla, gente. Tem que estudar matemática, não adianta, porque ela domina no sentido de quantidade, né? Porque as outras vão se dividir entre as disciplinas. A área de conhecimento de ciências humanas vai dividir entre história, geografia, filosofia, sociologia. Às vezes tem 5 questões de filosofia, tem 9 de história, vai ali, né? Variando. Mas a matemática é a que mais cai no Enem. É triste a dor do parto, mas a gente tem que partiu solução, partiu estudar, tá bom? E claro que a gente vem então com esse top 5 para mostrar para vocês os assuntos que mais que mais são abordados no Enem. Isso não muda, tá? Porque a galera vem sempre na mesma sequência aí de ideias, né? Isso mesmo. Então vamos lá, olha lá na telinha que vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que a gente deve verificar mais na prova, olha lá. Bom, a interpretação de texto vocês já sabem, isso é fundamental, porque eu preciso ler e interpretar as questões de maneira bem prática. Depois, eu preciso usar muito a questão do raciocínio lógico. Isso não dá para fugir.
Depois, matemática básica, as minhas operações, as minhas organizações de multiplicação, adição, divisão, isso tem que estar ali, sabe, afinado. E a análise de gráficos e tabelas, né, gente? A gente viu que isso é muito importante nas provas, em todas as áreas de conhecimento, não só em matemática, mas ela é o carro-chefe. Tanto é que, se a gente contabilizar aí, ó, análise de gráficos e tabelas, das 45 questões de matemática no Enem de 2019, 12 tinham gráficos ou tabelas. Ou seja, 26,7% contemplam aí esse assunto, além das outras disciplinas, isso, porque né? aqui tá só matemática, tá? 2019, só de matemática, sem contar que tinha gráfico nas provas de física, tinha gráficos na prova de química, tinha gráfico na prova de biologia. Então, quer dizer, dá para chegar perto dos 50% com gráficos. Se a gente fizer a junção das outras áreas de conhecimento, aí vai dar um tanto bem considerável, né? Então, o nosso último assunto aí das aulas, né? Que é estatística, que é a parte de gráficos, de tabela. Mas a gente está falando de gráfico não só na estatística, tá? O gráfico de funções, no sentido geral. Isso, né? Então, gráfico no âmbito geral. Na probabilidade, onde aparecer gráfico, você pode fazer essa análise, tá? Então vamos lá e que comece a magia dos números, olha lá! E assim a gente vai verificar o que mais cai no Enem em matemática no top 5. Vamos começar assim, em quinto lugar. Quinto lugar, quem vem? Em quinto colocado estão as... Estatística. Olha aí, a moda, a média, a mediana. Então acabamos de estudar. Tá fácil, Podemos então. pular, então, o quinto colocado. Vem aqui com a gente, vem aqui. Olha lá, em quinto colocado fica a estatística. Aí a galera fica assim, mas teve vezes que falaram diferente pra gente, né? Depende muito dos anos que estão em questão, depende muito do site que tá falando pra você isso, e depende de quem estudou essa classificação, né? É um detalhe importante. Tem professor que quando fala de média, moda e mediana, ele puxa para cá, para a parte estatística, por exemplo, a parte de gráficos também. Então ele junta gráficos com tudo. Aí ele traz nessa função gráficos, às vezes, que não são os gráficos estatísticos, mas ele traz, porque é gráfico. Ele traz a parte percentual também. Então temos que analisar esse detalhe direitinho. Aqui nós estamos considerando somente média, moda e mediana. Beleza? Então a gente vai dar aquela revisadinha e vai trazer um exemplo que foi contemplado no Enem para vocês visualizarem melhor. Olha lá, em quinto colocado então, moda, média e mediana. A estatística se divide nesses três tópicos, a gente já viu, né? Que é os 3 M's, né, da matemática e a gente vai lembrar que moda é... o valor mais frequente, aquele que aparece mais vezes. Beleza. A mediana, o valor central, quando o número de elementos é ímpar. Se não for ímpar, se for par, a gente faz a média entre os dois valores centrais. E a média é como? A média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores somados. Beleza, beleza. Vamos a um exemplo aqui? Olha lá. Uma questão aí da prova cinza de 2019, a questão 156. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamentos para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora de suas especificações. O resultado está apresentado no quadro, na tabela. Então, num período aí de 52 dias, não teve nenhuma tudo fora. Perfeito. Tudo perfeitinho. Em 5 dias, eles encontraram uma fora, né, das especificações. Saiu fora do padrão. Em 2 dias, aí no caso tivemos duas. E em um dia que se fez uma análise aí de 3 fora do padrão. Isso. Né? Aí a pergunta é? A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Aqui já temos a resposta, alternativa B, 0,2, mas a gente vai mostrar... Como chegar nessa resposta? Por quê, né? Como chegamos, né? Para fazer a média, nesse caso, a gente não chegou a mostrar para vocês, né? Mas é a média ponderada, é aquela que a gente tem que multiplicar, né? O valor de dias pelo total de especificações fora do padrão ali, ó. Então, 52 vezes 0, 5 vezes 1,
Porque tem várias inserções de um mesmo valor, né? 2 vezes 2 e 1 vezes 3. Imagina só se você fosse colocar ali 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, 52 vezes. Então a média ponderada é só uma facilitação da média simples. E claro que a gente vai dividir pelo número de dias analisados. Porque aqui a gente tem 60, né? 60 dias. Então, quando a gente fez toda essa movimentação, vezes 0 já tirou, né? Vai ficar 5 vezes 1, 5, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 3, 3. Então, temos aí 12 dividido por 60. Que é 1/5. 12 dividido por 60 teve aqui uma simplificação, né? Por 12. Por 12. E o 12 cabe 5 vezes no 60, 1/5. 1/5 não é 0,5, tá, gente? É 0,2, porque 0,5 é meio, né? Então, pronto, já de cara a gente já viu. Aqui envolveu média, depois envolveu razão. Simples? Simples. Fácil? Facinho. Então vamos para o quarto lugar? Quarto colocado do Enem. Quarto colocado no Enem. A gente vem com o quarto colocado. Atenção, os holofotes vai para... Tchan, 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 tchan. Quem é? Quem são? Que rufem os tambores. Funções! As funções de... Unidade 2 todinha. Então, função. calma aí, rapidinho. Top 5. Pegamos o quinto colocado e o quarto colocado. Quinto colocado, unidade 3, estatística. Quarto colocado, unidade 2. Unidade 2, primeiro funções. Ano, né? Primeiro ano. Tudo primeiro ano, já estamos afinados. Então, atenção, as funções de todos os tipos ocupam o quarto lugar. Quer ver? Vamos lá? Vamos lembrar? Então, olha lá. Funções mais cobradas no Enem são as funções afim. Ou do primeiro grau. Ou a quadrática. Do segundo grau. E aí a gente vai lembrar aqui, né, como que é a do primeiro grau, a afim. F de x é igual a AX mais B. Para resolver a função afim. Mediação. Parar em contra raiz. Mediação. Entendi? Tiro onda. Mediação. Fx a x mais b vai ficar fácil para mim para resolver a função afim. Legal, mediação. Né? E lá no nosso b ao quadrado menos 4ac. É o delta que tenho que saber. Na parte da nossa função quadrática, a gente relembra aí o nosso delta e a nossa fórmula de Bhaskara, né? E aí vem com aquela pegada do hoje. É hoje, e hoje é a função quadrática que faz uma parábola e segue a linha curva toda, né? Então, lembrando das funções, a gente vai para um exemplo. Vamos resolver junto com vocês um exemplo aí da questão 163, também da prova cinza lá de 2019. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dias trabalhados. Vamos lá no marca-texto aqui? Vamos. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantidade Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... E aí já vem aqui nos trazendo, né, a nossa fórmula, né, a nossa lei de formação da nossa função afim, a x mais b. Tá dentro dessa pegada, todos aqui estão com a x mais b, ó, a x mais b, a x mais b. Agora resta saber quem é o nosso A e quem é o nosso B. De cara nós já vamos dar a resposta para vocês aqui, que é a alternativa D. D, né? Mas nada a ver, né? Mas como assim? Como assim? Não? Se cada um recebe 1.000, com certeza é algo que fica com 1.000. Fixo no 1.000, né? Não sei, acho que tá uma coisa errada. Acho aí. que algo de errado não está certo. Está certo? Vamos à resolução? Vamos ver isso junto com vocês? Olha lá. X funcionários. Beleza. 1.000 é o gerente. 1.000 é o gerente e tem lá o número X de funcionários menos 1, porque esse 1 é o gerente. Ah, tem que tirar o gerente? O gerente também é funcionário. Então, quando eu pego os funcionários diaristas que recebem R$160 por semana,
eu não posso esquecer do nosso gerente, que recebe R$1.000 por semana. Então eu tenho que descontar, né? Então acho que é aí que tá os 840, Isso. hein? Vamos lá, então. Olha lá, vai ficar 1.000, que é o Do gerente, mais 160 por funcionário. Só que eu não posso esquecer que eu descontei o gerente. Porque o gerente não rola, não ganha essa parte aí não, né? Isso aí não. Então vamos lá. Aí nós temos o chuveirinho. Isso. Né? 160 vezes X 160x. e 160 vezes menos 1. Menos 160. Agora 1.000 tira 160, ficamos com 840. E o 160x, que é de cada funcionário, né? Semanalmente ele gasta isso aí, ó. Então, nosso Y vai ser 160x mais 840, que é a alternativa D mesmo, tá certinho. Beleza. Certo? O que vocês acharam? Muito fácil. Tranquila? Falando de função. Terceiro lugar. Vamos lá? No terceiro lugar, medalha de bronze. Medalha de bronze no Enem, na matemática, quem leva o título? Deixa eu ver. Olha aqui, fica de olho, hein? Oh, abre o olho. Calma aí. Antes de colocar o terceiro lugar. O quarto e o quinto, Primeiro ano. primeiro ano. Vamos ver. Por isso que o primeiro ano tem que ser bem estudado e embasado, né? Vamos lá no terceiro? Vamos. Terceiro lugar? Matemática financeira, porcentagem e juros. Primeiro, o segundo ano, logo no comecinho. Isso, não é? começo do Unidade segundo 1. ano, verdade. Beleza, então temos por enquanto um domínio de 2 colocações do Enem, primeiro ano. Um tópico que é do segundo ano. Vocês vão Sim. chegar lá e vão ter... Só que tem um detalhe. Muita coisa de matemática financeira eles sabem. Por exemplo, porcentagem, eles sabem. É matemática financeira. Juros simples é muito fácil. O composto é ali um pouquinho mais assim e tal. Mas o simples está associado com a função afim. O composto com a função exponencial. Eles sabem função afim e função exponencial. Pois é. Então- Então tá fácil. Vamos lá então resolver a parada, mostrar para você aquele resuminho e depois dar um exemplo de como esse terceiro lugar foi aplicado no Enem. Olha lá. Matemática financeira, porcentagem e juros. Fica de olho. A porcentagem, ela é uma razão centesimal, né? Isso. O nosso denominador é por 100. 100. Como é por 100, pode ser representado em percentual ou em Fração. decimal, Ou em né? decimal. E na fração, 30% é a mesma coisa que 30 por 100, que é a mesma coisa que 0,30. Os juros, a gente vai ver lá no segundo ano, mas os juros temos duas frequências, duas opções, né? Juros simples. Juros simples, J igual a CIT, e o juro composto, que é esse aqui que fala de montante, igual a capital. A gente não vai ficar muito com vocês aqui, porque a gente sabe que esse assunto é do segundo ano e a gente lá vai contemplar melhor para vocês entenderem. Mas aqui, ó, cada letrinha tem o seu significado. O M é de montante. Montante é aquele valor acumulado, tá? Vamos supor que você tem R$1.000, aí você guardou na poupança e depois de 5 anos tirou esses R$1.000. E aí você viu lá que tinha R$1.100. Esse é o montante, é o capital que você investiu mais o que correu de juros. Aplicação de juros sobre juros é o composto, né? Isso. O J, o nome já diz, é de juros, né? Então a maioria já, a letrinha inicial é que dá o rumo. O C é capital. O T é o tempo. A única letra que não tem a ver com o nome é o I, né? Que é taxa de juros. Na verdade, de índice, né? Porque se colocasse T, ia misturar com o tempo, né? Então, o nosso I é a taxa de juros. Sabendo as letrinhas, você vai fazer a leitura do problema, vai substituir nos lugares certos e dá tudo certo. Beleza? Então, vamos ao exemplo? Olha lá, então. Também da prova cinza de 2019, né? Porque esse nosso top 5 veio todo baseado na prova de 2019, só que agora a questão é a 149. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Estamos na mesma sintonia, né? o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020,
o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. A sua porcentagem? Porcentagem pura. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Está ali a resposta, não é? 1.474. E cuidado, tá? Eu não posso pegar e somar ali 10 mais 7,2 e depois calcular em cima de 1.250. Não, vai ter que fazer um e depois o outro, um de cada vez. Mas é simplesmente porcentagem, é simples, tá? Então vamos lá na resolução. Primeiro eu vou fazer 7,2% de 1.250, o primeiro passo. Deu 90. Quando fala de, é multiplicação, tá? Multiplica 7,2 por 1.250 e divide por 100. Aqui a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode fazer o quê? Cortar zeros, né? Então fica mais fácil ainda. 7,2 vezes 125, 900. Dividido por 10, 90. Também cortamos ali, anulamos, né? Então a gente tem que 90 mais os 1.250, porque a gente tem que acrescentar, né? Isso. 1.340. No segundo momento, vamos fazer outra porcentagem. Vamos. Agora, com base nos 1.340 que foram encontrados. Agora sim, é 10% de 1.340. 10% fácil, né? É só trocar uma vírgula de lugar. Só, né? Dividir por 10. Dividir por 10. Então, 134. Beleza. Só que aí o 134 eu ainda tenho que somar com 1.340, chegando ao resultado de 1.474, alternativa E lá da nossa pergunta. Né? Vou voltar lá um pouquinho. Uou. Isso mesmo, 1.474, alternativa letra E. E se eu somasse lá os 10% mais os 7,2%, eu teria 17,2%. Vezes 1.250, né? 1.250 vai dar 21, não, 250, vai dar errado mesmo. Que aí então tu ia somar com 1.250 e ia dar 1.500. E aí não tá correto, né? Então cuidado com esses detalhes. Eu vou somar aqui que fica mais fácil. Não é por aí não. Pronto, mais uma. Agora a gente falou de matemática financeira, de porcentagem e agora a gente vai para o segundo lugar. Agora é sangue nos olhos, medalha de prata. E aí? Só uma dúvida, será que é do primeiro, do segundo ou do terceiro ano? O assunto? O segundo colocado. Eu acho que fica entre primeiro e segundo, né? Eu acho que é do primeiro de novo. Será? Gente, o terceiro ano ele é muito revisional. Então o terceiro ano ele tem uma pegada, tem conteúdos novos? Tem. Mas ele sempre vem revendo o primeiro e o segundo. É difícil a gente dizer assim que o top 5 foram assuntos do terceiro ano. Números complexos, vai ser difícil, tá? Geralmente vai ficar em torno ali dos assuntos do primeiro e do segundo ano, tá? Vamos lá então, presta atenção, sangue nos olhos para a medalha de prata. Qual é o assunto de matemática que fica em segundo lugar no pódio no Enem? Proporcionalidade. Primeiro ano, regra de 3, razão, proporção. Então, unidade 3 também. Então quer dizer que se o primeiro ano hoje encerrou matemática. Vem cá, conversa aqui com a gente um pouquinho mais. Olha o detalhe importante. Primeiro ano hoje. Fizesse a prova do Enem. Pegasse a prova do Enem hoje. Ele ia de 5, ele ia ter 3. Bom, a gente não sabe o primeiro, né? Por enquanto. Mas ele já tem, do top 5 ele já tem 3. E eu vou ser mais ousado, tá? Desses 3, 20 questões, pelo menos, ele saberia fazer. 20 questões. Olha que legal. Das 45? Das 45. Uou. 20. Só com regra de 3, proporção, razão, média, moda, mediana, gráficos, tabelas. 20 questões. Uau! Tá de boa, né? Função, tal. Isso mesmo. Então vamos lá, aquele resuminho, aquela constatação e depois um exemplo do Enem aplicado aí. Vamos lá! Na parte de proporcionalidade, então, falando de regra de 3, de razão e proporção. Vamos lembrar? O que é uma razão mesmo? Razão é o quociente entre dois números. Alguns autores dizem que razão é o quociente entre duas grandezas. Grandeza pode ser medido. É uma fração, A por B.
Isso é uma razão. E a proporção já vai ser a igualdade entre duas razões, né? Que a gente pode multiplicar é o produto dos meios pelos extremos, Isso. né? E por que se chama regra de 3? Porque ele falta a quarta proporcional? Falta o quarto valor, né? A gente tem Isso. 3 valores e falta 1, certo? Certo. Então vamos lá falar aqui da regra de 3. A gente tem ela de maneira simples e complexa? Não, composta, né? Na simples envolve quantas grandezas? 2. E na composta, 3 ou mais. É importante verificar, né? É importante saber se essas grandezas estão sendo envolvidas de maneira direta ou inversa. Quando é direta, multiplica cruzado. Quando é inversa, multiplica na linha, né? Então, esses detalhezinhos são muito importantes, muito frequentes e a gente precisa se apropriar deles. Beleza. Certo? Certinho. Vamos a um exemplo, então? Lá da prova de 2019, a questão é a 139. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contado em minutos. Beleza, então temos o tempo, né, aqui no gráfico, na parte horizontal, em X, e temos os quilos, calorias, né, as calorias aqui no gráfico em Y, né, beleza? A pergunta é, qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? É só fazer a razão? Só fazer a razão. Só que tem umas que a gente nem precisa fazer, né, professor Maurício? Porque se a gente observar bem, a gente pode já contabilizar quem tem um maior desempenho, né? Olha lá. A gente vai fazer a razão das calorias por minuto. Claro que tem que analisar o gráfico, né? No caso 2 aqui, ó. No caso 2, porque a gente tem que conferir. Porque traçou uma reta ali? Isso, traçou uma reta. Porque o que está abaixo dessa reta... Não serve. Não serve, já está menor, né? Agora, então, vamos lá. No 2, é 100 calorias encontrando em 15 minutos. 15 minutos. Então dá 6,6 mais ou menos. E o 3? O 3 vai dar 6, tá menor. Porque é 120 por 20. em 20 minutos, né? Ah, essa reta, na verdade, ela distorceu um pouquinho, né? Ela era para estar pegando já, porque o quarto também já... Tá na linha, né? Já... Mas aí o quarto, olha só, o quarto gastou o mesmo que o 2, só que demorou mais tempo. Com certeza. Então, não... menos, né? Isso. Então, ia ficar entre o 2 e o 3 aí, com isso, o 2 disparado aí tem um valor melhor, né? Um desempenho maior nas atividades aí com relação ao consumo de quilocalorias por minuto. E a resposta correta é a letra B. Muitas das vezes, como a gente sempre explica para vocês, não precisamos analisar tudo, né? É uma razão, mas eu preciso fazer a razão do item 1, do item 2, do item 3, do 4 e do 5? Não. Até porque é o seguinte, se eu olhei que algum deles lá consumiu o mesmo número de calorias e gastou mais tempo, eu já vou eliminar o que gastou mais tempo. Depois eu vi lá que consumiu menos calorias e mais tempo também está fora. Então tem que pegar quem consumiu mais calorias e olhar o tempo. Quem gastou menos tempo consumindo mais calorias, esse é o mais eficiente. Pois é. E claro que o primeiro lugar, agora sim, medalha de ouro, atenção para a medalha de ouro do nosso top 5 do Enem. Qual é o assunto que mais cai em matemática no Enem? Tchan, 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 tchan. Geometria! Estou calculando noite e dia. Calma. É do segundo ano só. É do segundo ano esse assunto? Mas acho que nós vamos dar uma cantadinha hoje na paródia. Vamos para eles já ir, né? Se acostumando. Então, você que quer cantar, então... Em primeiro lugar, medalha de ouro é a geometria. Seja ela plana ou espacial, fica a dica, tem que estudar. É o assunto do segundo ano, mas a plana a gente até já fica falando algumas coisas aqui na parte do primeiro, né? Até no último Enem fizemos um que tinha uma circunferência e tinha um quadrado. Vamos lembrar algumas equações. A gente sabe que geometria tem muita fórmula, né? E aí a gente precisa recordar para viver. Olha lá, nas lembranças, o cálculo de áreas, vamos ver.
O quadrado é só multiplicar o lado pelo lado, não é? O quadrado tem 4 lados iguais, então não tem mistério. Lado vezes lado, cada um no seu quadrado. O retângulo também é lado vezes lado. O detalhe é que os lados são diferentes. A base é diferente da altura. Já no triângulo, a gente tem a base vezes a altura dividido por 2. Por quê? Porque ele é metade de um retângulo. Né? E o círculo, como a gente já fez até na aula anterior, é o nosso amigo Pierre. Tem um amigo Pierre? Tenho. Eu também tenho. Então, Pierre é o quadrado? Pierre é o quadrado. Né? Beleza? Beleza. E no cálculo de volumes, Uau. agora falando de 3D, né? Em 3 dimensões. Aqui é fácil, é só tu calcular a área da figura plana que está na base e multiplicar pela altura. Então sempre a gente vai calcular a área que está na base e multiplica pela altura. Só que se a figura tiver só uma base, se for, por exemplo, lá igual a pirâmide ou cone, tem que dividir por 3. Sim, entendi. Por isso que aqui divide por 3, né? Agora, se ela for com 2 bases, aí não divide nada. Não. Beleza, então. Gente, fiquem calmos, tranquilos, respira fundo. Esse aqui é assunto do 2º ano, mas a gente precisava falar para vocês o quanto ele é importante, né? Vamos lá, então? Questão 175, também do Enem de 2019, vamos ver. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas será a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas secções está indicada na figura. Então, tá ali, ele cortou um pedacinho do tetraedro. O tetraedro é um sólido espacial que tem 4 lados iguais e os 4 lados são triangulares. Que tetra já fala tetra que é 4, 4, né? Tetraedro, 4 lados e triangulares a face, né? E ele quer saber se essa luminária terá por faces agora hexágonos regulares, quantos são, triângulos equiláteros, e aí? Vamos junto? Vamos responder essa? Vamos. É melhor a gente dar uma analisada melhor, né? Que na hora que a gente faz o truncado aí, ó, olha aí o que sobra. Sobra um triângulo ali, né? Sobram triângulos, né? Eu vou cortar todas as pontas, né, também? Isso, são quantas pontas? 4. 4, então vai sobrar aí 4 triângulos, né? Então 4 triângulos equiláteros eu já sei que tem. Tem, né? Então a gente jogaria fora ali. Jogaria fora a C e a D. Então temos 4 triângulos equiláteros. E as outras figuras? Como são 4 faces, vão sobrar 4 figuras. De novo. E não precisa saber o nome. Não precisa saber o nome, né? Não é 2 e não é 3. São 4. 4. São 4 faces, são 4 vértices. Então quer dizer que se eu sei triângulo, e eu sei que lá, ele mostrou lá que formou um triângulo, ó lá, e o triângulo tem todos os lados iguais, e a terça parte do lado. Então, na parte do truncamento, aqui onde foi feito o corte, ficaram os triângulos, né? Isso. E o que sobrou aqui, ó? Hexágonos, né? Isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Mas independente de saber o nome da figura, como o professor Maurício disse, se são 4 faces, com certeza vai sobrar 4 figuras. 4 figuras. Né? Não sobram 2 nem 3. Muito e por aí bem. Você já mata a questão, você acerta, você ganha uma questão. Olha que maravilha. Respira fundo, calma. Então, calmos, tranquilos, do top 5. Vamos lá, de trás para frente. 3. Quinto lugar. Quinto lugar foi... Eu já esqueci. Mas o que eu lembro é o seguinte... É do primeiro ano. Que dos 5, 3 são do primeiro ano. Mas o quinto lugar é estatística. Então, para ficar bem claro. Nada média mediana. Isso. Quarto lugar foi lá para o segundo ano. Matemática financeira. Beleza. Terceiro foram as funções, de todos os tipos. Primeiro todos os ano. tipos. Razão, proporção, proporcionalidade. Regra de 3. Falamos aqui um montão. Primeiro ano. E gráficos. E geometria. Geometria, gráficos. É. Então, olha só. O primeiro e o quarto colocado do segundo ano. Os outros todos do primeiro. Então, vocês
tem um trunfo que outros alunos não têm. Vocês já sabem disso. É como se você fosse... Não sei se vocês jogam baralho, mas é como se você fosse jogar truco com o seu baralho. Para muitos, assim, é marcado, não sei o quê. Não, mas é o seu, você conhece as cartas. O Enem é um truco com cartas marcadas. Pois é. Você já sabe as cartas. É só agora você não deixar a peteca cair. Né? Colocar em prática aí, mesmo que o assunto seja do segundo ano, você tem condição de já ir, né, entendendo um pouquinho, já ir praticando. E agora, professor Maurício, o que você acha? Vamos cantar? Bora cantar? Eu prometo que eu vou afinar aqui o meu... Gente, só que o mais legal, deixa eu te falar, o mais legal é que a gente tem um vídeo com os nossos alunos cantando. Uau! Então acho que a gente não precisa nem cantar aqui, eu acho que a gente pode colocar, a gente pode colocar o vídeo dos nossos alunos cantando e a gente vê aí, já anima a galera para cantar, só que assim, é uma paródia que é do segundo ano, porque é de geometria, Mas né? vocês vão escutar mesmo, porque vocês são Isso. privilegiados. Privilegiados. E a gente vai colocar os nossos alunos cantando aí pra gente contemplar e animar aos outros de cantarem também, tá certo? Beleza. Então, beleza, vamos ouvir.